Muito bom dia, começa agora o nosso devocional abençoado. E a misericórdia do Senhor, ela se renova todas as manhãs. E isso é motivo para que a gente se alegre. Terça-feira hoje, vamos começando aí com uma palavra do Senhor, para que a gente reflita nela, para que a gente venha andar segundo a vontade do nosso Deus. Meus irmãos, vamos aqui refletir sobre um tema muito importante, um tema no qual falou muito comigo a hora que eu estava estudando esse tema e eu creio que vai falar com você aí também, que diz assim, ó, a paz em as tempestades, a paz em meio às tempestades. Então, quando vemos essa mensagem, esse título, logo nos lembramos como ter paz em meio a tanta tribulação. Como ter paz em meio a momentos difíceis em nossa vida. E é o que Jesus nos ensina aqui, ó, que diz assim, ó: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 23, 24. Em meio às tempestades, às dificuldades, às lutas, às tempestades que cada um de nós enfrenta todos os dias. Não é porque somos cristãos que estamos isentos de tempestades em nossa vida. Só que como estamos numa caminhada com Cristo, estamos aprendendo com Ele como lidar em meio às dificuldades. Como? É o que Jesus nos ensina aqui. Ele nos ensina que, em meio às tempestades, o que revela a nosso comportamento é o que está dentro de cada um de nós. Essa passagem nos revela que a paz não é ditada pelas circunstâncias, mas a fonte que nos alimenta. Se você está em, você sabe, você consegue discernir as coisas que estão acontecendo, é para abalar sua fé, para você desistir, para você jogar toalha. Mas porque você está em Cristo, você ressignifica tudo isso e diz: não, isso aqui é para edificar a minha fé. Entende que a gente dá um novo significado, não que aquilo de repente não vá ter um peso de importância em nossa vida, porque muitas vezes circunstâncias adversas, às vezes doença, vício de alguém na nossa família, uma situação financeira, isso tende a abalar a nossa estrutura muitas das vezes. Só que Cristo, nessa passagem, ele nos ensina que manter a calma em meio às tempestades faz toda a diferença. Porque quando estamos num barco, Cristo está no nosso barco, podemos seguir remando em frente, porque Ele é o nosso norte, Ele é a nossa âncora, Ele vai nos ensinar a continuar dentro do barco. Não vamos abandonar o barco. Porque se Cristo está dentro do nosso barco, podemos sim vencer. Porque sem Cristo nada podeis fazer. Em meio a quando estamos enfrentando a pior tempestade da nossa vida, é necessário que a gente venha ter esse entendimento. Porque esse entendimento ele vai fazer com que a gente se posicione de forma correta, de forma prudente. Não vamos nos desesperar, sair fazendo loucura, porque às vezes isso não vai revelar quem realmente você crê. Porque não Cristo de desespero, de euforia. Ele é um Cristo, nosso Senhor, é um Deus calmo. Ele quantos dias ele esperou para ir lá ressuscitar Lázaro? A mansidão, a forma qual ele falava. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Olha a mansidão que Jesus chegava e falava assim: o que queres que eu te faça? E o cego falou assim: o que eu veja. E ele falou: grande é a sua fé. E ele falou para a mulher: cadê os seus acusadores? Vá e não peques mais. Ele não entrou em desespero, aquela loucura, todo mundo querendo uma resposta para que jogasse pedra nela e virar aquela loucura. Ele não entrou em desespero, não. Assim como foi lá no barco, ele também não ficou em desespero, ele dormiu. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua segurança. Porque é do Senhor que é a nossa segurança. Esse episódio, ele não revela apenas uma história. É uma lição de vida para todos nós encararmos
as nossas próprias tempestades diárias, seja ela qual âmbito for da sua vida, qual esfera for, financeira, familiar, espiritual, mas que a gente venha aprender com Cristo, que essas adversidades não vai fazer com que o nosso barco afunde, mas que a gente venha estar confiante com a fé no nosso Cristo, mesmo em meio às inquietações deste mundo, que nós venhamos estar debaixo da provisão do nosso Deus, porque é dele que vem a nossa força. A paz, a verdadeira paz, é aquela que, em meio às minhas dificuldades, descansamos no Senhor. Porque quando confiamos em Cristo, adquirimos a capacidade de enfrentar nossas tempestades de forma lúcida, de forma posicionados na fé, levando a nossa cruz e não largando ela. Porque sabemos que grande é o nosso galardão. Porque quando estamos debaixo dessa fé em Cristo Jesus é que podemos mover o sobrenatural. Porque parece que quando estamos em meio ao caos, entrando em desespero, até mesmo o nosso comportamento muda, até mesmo as nossas atitudes mudam. E às vezes a gente olha e fala assim, nossa, nem eu sabia que eu era desse jeito. Ali na flor da emoção, no calor da emoção, naquele momento de forte impacto emocional, a gente às vezes olha assim e fala, meu Deus, a gente toma situações, comportamentos que a gente às vezes fica questionando, nossa, por que eu fiz isso? Mas quando a nossa fé ela está firmada no nosso Senhor Jesus Cristo, é essa capacidade que devemos adquirir, olhando para a palavra, olhando para os ensinamentos de Cristo, olhando para aquele que nos amou primeiro, para aquele que se entregou para cada um de nós, que foi levado à cruz como uma ovelha levada ao matadouro sem sequer abrir a sua boca. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus. Ao depositarmos nossa fé em Cristo, somos equipados com uma autoridade sobrenatural. Porque somente o sobrenatural de Deus, somente a unção que vem de Deus, que faz com que a gente consiga nos manter firme com o Senhor. E que esse dia de hoje possa ser repleto da sabedoria que emana do céu sobre a sua vida, para que você tome decisões que vai te levar mais próximo dos comportamentos, das atitudes, dos ensinamentos, da vida de Cristo, para que a gente possa todos os dias refletir a luz que Cristo disse que somos. Sois o sol da terra, sois a luz do mundo. E se estamos aqui de pé hoje, não é porque somos perfeitos, não é porque somos melhor do que ninguém, não é porque a graça do Senhor é quem nos sustenta em meio ao vale de sombra de morte. E é isso que faz com que a nossa fé ela seja elevada e é possível descansar em meio às tempestades quando navegamos com Cristo. Porque se estamos navegando com Cristo, meus irmãos, estamos na melhor companhia. E a presença do Senhor que queima em cada um de nós possa se fazer notória no nosso dia com as pessoas que têm contato conosco. E hoje temos essa oportunidade. Tá bom, meus amados? Eu quero aqui orar com você nesse dia de hoje. E te convido a você refletir sobre as tempestades que você tem passado. E descansar, espera no Senhor. Confia. Espera Ele vem, confia Ele vem e faz o milagre. Eleve seu nível de confiança ao ponto de dormir durante as tempestades. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor para que esse momento ele possa se fazer sentido em nossa vida. Para que alguma palavra que eu disse aqui possa fazer sentido na sua vida aí. Se fizer por uma pessoa, eu já estou feliz demais. Porque o Senhor fala, ide e pregar o Evangelho a todas as criaturas. Amém, meus irmãos? Oramos ao Senhor. Pai, estamos aqui, Senhor, orando, meu Pai, porque sabemos que a oração, Senhor, é o ponto de contato direto com o Teu trono, Senhor. Pai, queremos estar, Senhor, descansando em Ti, Senhor. Queremos estar, Senhor, em meio à tempestade e às lutas desse mundo, Senhor, confiante, fortalecendo nossa fé em Ti, porque sabemos que de Ti é a nossa força,
é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E mesmo que andando pelo vale de sombra da morte, e mesmo que as tempestades no dia a dia, meu Pai, venha, não queremos estar, Senhor, amedrontados, mas queremos estar constantes, meu Deus, na Tua palavra, Senhor. Queremos estar, Senhor, na Tua presença, debaixo do Teu temor, debaixo da Tua graça, Senhor, porque é isso que é a nossa força, meu Deus. Nos ajude, Senhor, a caminhar, meu Deus, a seguir, Senhor, debaixo do Teu poder, meu Pai. Senhor, nos ajude, porque com a Sua força seremos mais que vencedores, meu Pai. E em Ti, Jesus, seremos mais que vencedores. Nos ajude. Assim oramos e agradecemos, hoje, para o todo sempre. Amém. Meus irmãos, vamos chegando aqui mais um fim de um devocional, mas a boa notícia é que amanhã, às 7 da manhã, estaremos aqui de novo. Vou deixar um vídeo aqui para você continuar queimando com Cristo, queimando na palavra de Deus. Temos vários vídeos, você que está nos acompanhando. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, porque o intuito desse canal é somente abençoar através da palavra do Senhor. Amém? Se você puder, deixar o seu amém nos comentários, deixar a sua curtida, compartilhar para alguém que precisa ouvir essa palavra, vai ser de grande valia. Estamos avançando, estamos aí debaixo da direção da palavra do Senhor. O Senhor tem provido tantas coisas, grandes coisas, o Senhor tem feito, grandes coisas o Senhor continuará fazendo. E você faz parte disso desde o começo. Tem pessoas aqui que, desde quando era só 10, 5 inscritos, está conosco aqui. Se tu uma bênção, glória a Deus por isso. Sua vida está em oração. E o Senhor vai nos dando vitória e viveremos de glória. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz e até amanhã, se Deus quiser e Ele quer.